Olá, eu sou Inês Rugani Ribeiro de Castro, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vou conversar aqui sobre esse tema que é o de deficiência de micronutrientes em crianças brasileiras menores de 5 anos, com ênfase para o Nordeste. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos curtos, grisalhos e uso óculos. E os slides que eu vou apresentar têm fundo branco e no canto superior esquerdo detalhes gráficos verdes e laranjas. Para eu falar sobre esse tema da deficiência de micronutrientes, com ênfase no Nordeste, eu vou trazer resultados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI 2019, do qual eu sou coordenadora adjunta. Fui coordenadora da edição de 2019 e vou falar para vocês dos desdobramentos que estão acontecendo agora. Esse estudo foi realizado pela UFRJ, junto com a UF, com a Fiocruz e com a UERJ, sob coordenação da UFRJ, e financiado pelo Ministério da Saúde. O objetivo desse estudo é avaliar práticas de aleitamento materno, alimentação complementar e consumo alimentar, estado nutricional antropométrico e deficiência de micronutrientes entre crianças brasileiras menores de 5 anos, segundo macro-regiões, faixa etária e sexo. Então, é um retrato da infância brasileira. E esse foi o primeiro estudo no Brasil, na história do Brasil, que foi tão profundamente analisar os aspectos de alimentação e nutrição das crianças brasileiras. O estudo ele tem 3 eixos, né? A avaliação do aleitamento materno e do consumo alimentar, a avaliação do estado nutricional a partir da antropometria e a estimativa de deficiências de micronutrientes por meio de biomarcadores. E são resultados desse terceiro eixo que eu vou trazer para vocês. Mas os resultados do restante dos eixos já estão disponíveis, né? Então, quem tem interesse, né, em saúde e nutrição infantil tem muito a conhecer em relação ao cenário brasileiro com base nesses resultados. Então, trago aqui nesse slide que é do lado direito, a gente tem aqui um mapa do Brasil, né? Marcando, né? Cada bolinha verde dessas indica um município que foi estudado nessa amostra que foi incluída no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, né? Nós estudamos 123 municípios, incluindo todas as capitais, o Distrito Federal e também municípios do interior. Foi uma amostra aleatória. Estudamos mais de 12.500 domicílios, mais de 14.500 crianças, e em relação à coleta de sangue, que são, né, os resultados que eu vou trazer para vocês, a gente teve quase 9.000 crianças com coleta de sangue, o que representou 70% das crianças elegíveis, que eram as crianças com 6 meses ou mais de idade. Então, crianças entre 6 e 59 meses. Estudamos esse conjunto de biomarcadores, hemograma completo, vitamina A, ferritina sérica, vitamina D, vitamina E, zinco, selênio, ácido fólico e as vitaminas B12, B1 e B6, e também proteína C reativa, que é um marcador de inflamação que ajuda na interpretação de alguns desses resultados, né? A metodologia do estudo já está publicada, né, em diferentes artigos metodológicos, numa seção temática dos cadernos de saúde pública, e nós temos 8 relatórios que tratam detalhadamente sobre os temas do estudo, e o relatório 3, que é o de biomarcadores do estado de micronutrientes, é nesse relatório que tem os resultados que eu vou trazer para vocês. Todos esses relatórios estão disponíveis no site do nosso estudo. A gente também tem um número temático dos cadernos de saúde pública dedicado aos resultados do estudo e artigos avulsos que também estão disponíveis no nosso site. Vamos então aos resultados sobre deficiência de micronutrientes, que é o nosso foco aqui. Então, nesse gráfico que eu estou apresentando aqui, a gente está vendo a prevalência de biomarcadores de deficiências de micronutrientes nesse grupo etário, 6 a 59 meses, né, o total de crianças. E a gente observa, então, aqui, para o Brasil, né, a média brasileira foi de 10%, 10,1%, né, de anemia, 6% de deficiência de vitamina A, 14,2% de deficiência de vitamina B12, 17,8% de deficiência de zinco e 4,3% de insuficiência de vitamina D. É importante dizer que essa estimativa de deficiência de zinco, quando a gente fez, então, a correção, análises complementares, corrigindo para a inflamação, essa prevalência caiu, né, a estimativa caiu para 13,8%. Aqui a gente consegue ter uma noção, para interpretar os nossos resultados, né, de qual é a relevância em saúde pública da magnitude do problema que a gente tem hoje no Brasil em termos médios, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem parâmetros para relevância em saúde pública para anemia,
deficiência de vitamina A e zinco. E o que a gente observa é que a gente está numa categoria que seria um grau leve, né, um problema leve de saúde pública para anemia e para deficiência de vitamina A, né, o nosso valor aqui foi 10,1, então está nessa faixa de 5 a 19,9%, e foi de 6% para deficiência de vitamina A, está aqui entre 2 e menos que 10%, e a gente ficou com um valor inferior a 20%, que seria o ponto de corte para considerar a prevalência de deficiência de zinco como relevante de saúde pública. Então, estamos num cenário bastante interessante, né? Muito melhor do que a gente já teve no passado. A gente agora está olhando nesse novo gráfico aqui a prevalência de anemia entre crianças de 6 a 59 meses para o Brasil e segundo as macro-regiões. E é sempre a terceira barra é o Nordeste, que é o nosso foco aqui. Então, eu vou comentar valores nacionais, né, retomar valores nacionais e comparar o Nordeste, né, em relação a esses valores nacionais e algumas outras regiões. Então, o que a gente pode observar aqui, né, só para a gente compreender, a estimativa pontual é o valor que seria o topo dessa barra colorida, né? Então, a gente tem, por exemplo, para o Brasil 10,1% e para o Nordeste 11,9% de prevalência de anemia. E essa marca aqui é o que a gente chama de intervalo de confiança de 95%. Ele significa o seguinte: se a gente fizesse outras 100 amostras, em 95% das amostras, o valor ficaria entre esses valores, né? Dentro desse intervalo aqui. Mas a estimativa pontual é de 11,9%, muito próxima da média nacional. Para a gente olhar a anemia, entender um pouco mais o fenômeno da anemia, é muito importante que a gente olhe estratificando por faixa etária, crianças menores de 24 meses e crianças com 24 meses e mais. Por quê? Porque as crianças menores de 24 meses são biologicamente mais vulneráveis para a anemia. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui está trazendo a prevalência de anemia segundo faixa etária, 6 a 23 e 24 a 59, 24 a 59 meses, e olhando aqui pelas regiões. Então, o que a gente observa, né? Para a região Nordeste, a média nacional é 19%, para a região Nordeste é 18,8%. Então, muito próximo da média nacional a prevalência de anemia para crianças menores de 24 meses. Para as crianças de 24 meses ou mais, a prevalência de anemia foi de 8,4% no Nordeste, enquanto que para a média do Brasil foi 5,6. Então, para crianças mais velhas, essa média está um pouco mais alta, mas sem diferença estatisticamente significativa, porque as barras, né, dos intervalos de confiança estão se sobrepondo. Olhando agora a prevalência de deficiência de vitamina A, né, em crianças também, agora para toda a faixa etária, 6 a 59 meses, a gente vê aqui, né, que a média do Brasil foi de 6% nesse gráfico, e no Nordeste a média, o valor alcançado foi 5,2%, portanto, um pouquinho abaixo da média, bem próximo aí à média brasileira, né? E abaixo, por exemplo, né, do que foi observado no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Olhando também de novo por faixa etária agora nesse novo gráfico aqui, a gente observa, né, que a deficiência de vitamina A foi de 5,5% em crianças menores de 24 meses para o Nordeste, enquanto que para o Brasil foi de 6,4%, e em relação às crianças mais velhas foi de 5% no Nordeste, e a média nacional foi de 5,9%. Esses dois, né, anemia e deficiência de vitamina A, eu trouxe mais detalhadamente, porque são duas deficiências de micronutrientes que são prioridades de saúde pública e que a gente tem políticas, né, de suplementação profilática, de cuidado nutricional no Sistema Único de Saúde há muitos anos. Então, achei que era muito importante trazer mais detalhadamente como que estava esse cenário, né, em 2019. Em relação à vitamina D, a gente pode ver aqui, né, a insuficiência de vitamina D de 0,9% no Nordeste, enquanto a média brasileira foi de 4,3%, portanto, não existe esse problema na região Nordeste, né, como mesmo no Brasil a gente considera que ele não é um problema, né, não era um problema em 2019. Quando a gente olha a deficiência de vitamina B12, a gente vê que no Nordeste 11,7%, enquanto no Brasil foi 14,2%. E em relação a zinco, Nordeste 15,1%, Brasil 17,8%. Então, os valores do Nordeste estão sempre próximos ou abaixo da média nacional. Falando um pouquinho agora de tendências temporais, eu trago esse gráfico para vocês
É que o slide mandou aqui. É uma comparação, nesse gráfico eu comparo aqui vários indicadores, né? Eu estou comparando 2 estudos, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 2006, e o ENANE, 2019, né? São 2 inquéritos populacionais de base domiciliar que são razoavelmente comparáveis, né? E aqui a gente tem os dados de anemia, deficiência de vitamina A e outros indicadores de alimentação e nutrição que não são alvo dessa apresentação de hoje, mas que estão aqui: estatura para a idade, baixa estatura para a idade, excesso de peso, e 2 indicadores de aleitamento materno. O que eu queria valorizar nesse gráfico para vocês, esses são indicadores que são os possíveis de serem comparados entre os 2 estudos. E o que eu queria valorizar para vocês é aqui em relação à anemia, né? A gente pode observar que de 2006 para 2019, a anemia caiu de 20,5% no Brasil para 10,1%, e de 17, e a deficiência de vitamina A caiu de 17,2% para 6%. Então, a gente precisa dizer que existem diferenças metodológicas entre os estudos, da forma como o sangue foi coletado e a análise desses micronutrientes foi feita, mas a gente não entende que essa diferença pode ser atribuível somente às diferenças metodológicas. A gente entende que entre 2006 e 2019 houve um avanço aí, né, no cenário brasileiro em relação à deficiência de micronutrientes, né? É uma boa notícia. Então, caminhando aqui para os nossos comentários finais, eu gostaria de dizer que esses resultados que a gente produziu no ENANE 2019 subsidiaram a revisão dos programas de suplementação profilática com micronutrientes do Ministério da Saúde, né? Então, esses programas foram revisados no sentido de eles serem mais focalizados nos grupos etários mais vulneráveis e nas regiões mais vulneráveis. Teve todo um redirecionamento, né, da política em relação à região norte, que se mostrou muito mais vulnerável que as demais, e também, além da questão de grupos etários mais vulneráveis, populações mais vulneráveis também, né? Então, houve toda uma atualização dos programas de suplementação em função desses resultados. Agora, é importante a gente dizer que esse retrato que nós fizemos, né, da nutrição brasileira, de crianças brasileiras, ele retrata o contexto pré-pandemia. O que era 2019? Né? A gente não estava na pandemia ainda, mas a gente estava já num momento de recessão econômica e de desmonte de políticas de garantia de direitos. Né? Então, a nossa pergunta é: será que se a gente fizesse esse retrato em 2015 e não em 2019, a situação seria melhor? Né? E aí, com esse processo, né, de recessão econômica, né, e desmonte de políticas, a gente teve uma piora desses indicadores, mas mesmo assim ainda melhor do que em 2006. A gente não sabe, né, se esses indicadores foram resilientes nesse período. A gente não tem como saber. E a pergunta qual é o contexto pós-pandemia, né? Agora com a retomada, né, das políticas de garantias de direitos? Qual é o cenário atual? E para responder essa pergunta, a gente está levando a cabo, né, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 2024, o ENANE 2024, a segunda edição desse estudo nacional bem profundo sobre alimentação e nutrição no país. E as 2 grandes novidades que eu queria compartilhar com vocês é o de que a gente está estudando crianças até 72 meses, então vai dar para a gente comparar com 2019, e a gente vai ter uma faixa etária superior, que dessa forma a gente cobre de 0 a 72 meses, né, o estudo como um todo, e de 6 a 72 meses para os exames, né, de sangue. E a gente cobre, então, toda a faixa etária que é considerada a primeira infância. Isso é muito importante para subsidiar políticas públicas, porque hoje o Brasil vem discutindo, né, o aprimoramento de políticas para a primeira infância. A outra novidade é a gente ter, para as mães biológicas dessas crianças, além da antropometria, né, a medida de peso e altura que a gente já fez em 2019, a gente também está agora fazendo coleta de sangue para ter biomarcadores do estado nutricional da mãe dessas crianças, né? O estudo está em campo, a região Nordeste, a gente já tem alguns estados do Nordeste sendo coleta de dados nesse momento, e a gente vai ter, em breve, né, agora em novembro, mais estados do Nordeste começando essa coleta de dados. Então, o ENANE está em campo e a gente conta com o apoio de vocês para essa divulgação e essa valorização. Muito obrigada.